Fala, galerinha! Voltando aqui para a gente poder falar de equipes de alta performance. Estamos produzindo vários conteúdos durante a semana, durante o dia, em horários diversos, para a gente poder trazer temas que ajudam, que auxiliam você no seu dia a dia, na sua operação, dentro da sua carreira. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa luz aqui. Tô brilhante demais, né? Tudo bem. Vou gravar de pé hoje porque, meu Deus, não tô aguentando mais ficar sentada de tanto que tive gravação. Hoje foram 7 horas de gravação com profissionais diferentes, todos eles trazendo conteúdo altamente relevante. E como eu sou grata, né, por ter essa oportunidade de estar bebendo na fonte, de estar aprendendo com essa galera do bem. E hoje nós vamos receber aqui no nosso canal uma pessoa muito legal. Ela foi super solícita comigo, tinha sido indicada já várias vezes e a gente conseguiu colocar na agendinha dela para ela poder participar conosco dessa live a respeito de equipes. Oi, Rafa! Oi! Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Que bom! Obrigada aí por aceitar o nosso convite, por estar falando com a gente a respeito de equipes de alta performance. Chegamos até você com uma indicação de que você é mega especialista no assunto e a gente já criou um montão de expectativa, hein, Rafa? Um montão de expectativa. Espero atender as expectativas. Com certeza vai atender as expectativas. Para a gente poder levar conteúdo de qualidade para a nossa audiência, que tem sido o nosso propósito maior. Cada vez mais a gente de verdade poder utilizar esse tempo, né, esse horário que a gente está, nesse momento que a gente está vivendo, para buscar conhecimento de qualidade. Então a gente tem trabalhado muito a questão da curadoria, né, de informações, porque informação tem um monte por aí, né, Rafa? Mas não necessariamente, né, a informação que a gente precisa, então seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Bom, eu tenho assistido também vários conteúdos, né? Várias coisas que você tem trazido aqui para o canal, muita coisa sobre liderança, e eu acho muito legal a gente trazer esses dois aspectos, né? Do líder e da equipe. E por que eu comecei a estudar tanto essa questão da equipe? Justamente por isso, porque muitas vezes a gente acaba jogando uma carga muito grande na liderança, sendo que existem questões que a gente precisa trabalhar na própria equipe. Claro que o líder está ali dentro, claro que ele também faz parte disso, mas dá para a gente trazer esse equilíbrio. E quando a gente fala de equipes de alta performance, a gente tem um mundo, né? Então, isso me encanta demais. Eu estudo isso tanto no doutorado, quanto aplico também, né? Trabalho com equipes. E aí, tô aqui super à disposição para a gente conversar bastante sobre esse tema e tirar alguns mitos que nós temos sobre esse assunto, né? Bacana, Rafa. Para a gente poder começar, se apresenta para a galera, quem é você, o que você faz, quais estão sendo seus principais projetos, para o pessoal já começar a compartilhar, a curtir, a seguir você, porque tem conteúdo super bacana aí também. Com certeza. Bom, eu hoje faço doutorado também na UNB, estudando equipes de trabalho, então é algo que eu amo tanto estudar quanto aplicar. E justamente o estudar equipes há tanto tempo e trabalhar com equipes, seja dentro das organizações, seja no formato de consultoria, de treinamento, ou até com trabalhos de grupos mesmo, me fez criar a Skipo, que hoje é um projeto voltado para equipes. Então é uma curadoria também de conteúdos, como você disse. Acho que a gente tem um mundo de informações sobre isso e nem sempre a gente consegue canalizar tudo voltado para equipes. Então a Skipo está voltada para isso, é uma curadoria, é uma consultoria também de atuação. Então trabalho muito com isso, trabalho em empresas trabalhando as equipes para elas chegarem no seu melhor, né, na sua alta performance. Também sou coordenadora de uma pós que chama Gestão para Pessoas e RH 4.0 aqui em Brasília.
Então, a gente também tem um perfil no Instagram, independente se o pessoal não puder fazer, né, presencialmente, porque a gente ainda não tem ela online em breve. A gente publica muito conteúdo das nossas aulas, então a ideia é realmente levar para lá coisas diferentes, né? A gente sair um pouquinho desse mundo do RH tradicional e levar para pós realmente aquilo que a gente vê de mais novo. Então a gente tem disciplinas de futurismo, disciplinas de métodos ágeis, tudo isso aplicado ao RH. Né? E também tem um outro projeto, que é o RH 2020, que eu toco em parceria também com uma outra grande parceira minha, a Lud Pimenta. E o nosso objetivo é justamente desenvolver e apoiar os profissionais de RH, seja nas suas carreiras ou até em processos de consultoria, que esse é o nosso novo projeto. Apoiar aí quem está nesse mundo da consultoria, que está passando por tantos desafios, né? A gente sabe que as consultorias vão ter que se reinventar, então a gente está aí junto para dar esse apoio e caminhar junto. Legal, Rafa. Vai aí, então, um desafio para a Lud Pimenta, hein? Ô, menina que é um sabão, Rafa, é difícil, Rafa. Eu vou passar esse feedback para ela. Quero trazer um tema de criatividade para RH, ela manda super bem nisso. Manda super bem, eu assisti algumas lives dela, tô com água na boca para trazer o conteúdo aqui para a galera, mas tá difícil de conseguir falar com essa menina, viu? De repente, agora com uma porta-voz eu vou conseguir. É isso aí, pode deixar que eu vou passar o seu recado, pode deixar. E a Lud também é até legal, porque quem quiser, amanhã a gente também vai ter nós temos também um projeto voltado para Business Partner, que tem tudo a ver com RH, com liderança, com quem tá por aí. Então, amanhã a gente vai ter um webinário sobre isso também, sobre como o BP atuar na crise. Então, mais uma chance aí para quem quiser conhecer a Lud Pimenta aí, tão falada, ela que vai estar conduzindo esse nosso webinário amanhã dos Virais. Muito bom, Rafa. Bom, para a gente poder começar a falar sobre equipes de alta performance, sobre liderança para alta performance, para a gente poder contextualizar o que são equipes de alta performance, Rafa? O que são consideradas equipes de alta performance? Olha, eu digo que tem algumas características principais para a gente falar que a gente consegue realmente chegar na alta performance. Claro que é a entrega dos resultados. Então, sim, a gente tem que olhar para a qualidade dos resultados e não só para a qualidade, mas também para a entrega dentro daquele tempo previsto, né? Então, se uma equipe ela consegue calcular bem o tempo de entrega, saber o que ela precisa fazer esse planejamento e conseguir ter essa entrega de qualidade, nós podemos dizer que sim, é um primeiro passo para a gente ter aí uma efetividade das equipes. O segundo passo é realmente uma questão relacional, né? Que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, mas que acaba sendo substancial para que as equipes atinjam esses resultados que vão ser entregues. Então, se uma equipe vê que ela chegou ao final de uma entrega, pode ser uma equipe de projeto, ou pode ser uma equipe que é fixa, né? Que é o que a gente mais vê hoje dentro das organizações, mas que ela tem entregas contínuas. E a gente vê que aquele time consegue se sustentar ao longo do tempo, não acaba uma entrega ou não acaba um período com todo mundo eu não quero mais fazer parte desse time, porque isso daqui não faz mais sentido, porque eu não quero estar com essas pessoas. Então, isso já é um indicador pra gente do que não é um time de alta performance. Então, o time de alta performance vai fazer suas entregas com qualidade, mantendo essa relação, essa comunicação. Não digo nem que você tem que ser melhores amigos, mas a gente precisa pelo menos ter uma boa relação e sustentar isso ao longo do tempo. Então, aquelas equipes que acabam tendo uma rotatividade muito alta já sinaliza alguma coisa pra gente. A não ser que isso seja inerente ao formato, né, ao tipo de negócio, aí a gente olha de uma forma diferente. E o terceiro ponto, que também não é tão objetivo quanto a gente pensa da equipe de alta performance, que é justamente a saúde mental e saúde física dos membros. Não adianta a gente ter uma entrega excelente, nós termos ótimas relações, mas chegar ao final as pessoas realmente não estão bem, não estão saudáveis, né? Ou então você acaba tendo saídas, atestados. Então esses são 3 aspectos gerais, né, que a gente identifica quando a gente vai falar de uma equipe de alta performance. E aí tem outros pontos que vão entrando e vão ajudando a gente chegar nesses pontos finais. Legal. Nós tivemos, acho que 2, 3 semanas, Rafa, uma live com o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE.
falando de alta performance. Agora imagina, né, o que deve significar algo, né, de alta performance para esses caras que, na verdade, não podem contar com nenhum tipo de erro, porque o erro pode custar a vida de um amigo, né? E o Rodrigo justamente trouxe essa questão das tropas de elite, né? Então, das equipes de elite serem sempre consideradas alta performance. Alta performance porque tem uma performance diferenciada das outras equipes, inclusive, né, mantendo a mesma cadeia militar, mas de outras equipes por causa do engajamento e do envolvimento entre os membros, que é isso que você disse. Então, eles protegem a vida um do outro, mas não é no discurso, né? Não tem a ver com o discurso, tem a ver com a questão, inclusive, de valores, né? Os valores pregados, né? A sua vida, a minha vida pela sua vida e assim sucessivamente. Então, essa questão do engajamento, realmente, eu acho que faz super sentido, principalmente. O resultado, ele vai precisar ser a consequência, mas esse trabalho em equipe é muito legal. E como que a gente consegue engajar essas pessoas para eles poderem realmente compor esse time de alta performance? Porque lá nesses esquadrões militares, a seleção desse pessoal é muito forte, né? Então, vão entrar só os melhores mesmo, vão entrar aquelas pessoas, né, aqueles profissionais que são aqueles militares diferenciados. Nas nossas equipes, às vezes, a gente não consegue ter um processo seletivo com o BOP, né? Com uma equipe de elite. E aí, eu consigo transformar equipes medianas em alta performance? Como que funciona essa coisa aí? Eu sou sempre muito a favor do desenvolvimento. Claro que a gente tem que identificar se as pessoas certas estão ali, então, identificar perfil, mas não adianta a gente também olhar somente para igualdade entre as pessoas. Então, quando a gente fala de equipes de alta performance hoje em dia, a questão da diversidade está muito presente. E a gente precisa saber lidar com isso, porque hoje realmente nós temos a oportunidade de trabalhar com pessoas dos mais diversos formatos, e eu não falo nem só de equipes multidisciplinares, mas pessoas que acabam pensando diferente, que têm experiências diferentes. Então, a gente saber lidar com essa diversidade hoje em dia, ela é super importante. E um aspecto essencial para isso, e eu estava até conversando hoje no nosso... A gente tem um grupo de pesquisas para equipes e a gente estava conversando exatamente sobre a confiança, né? O quanto a confiança ela acaba trazendo a questão do engajamento, a questão do comprometimento e a questão relacional. E aí a gente estava conversando sobre 3 pontos que acabam fortalecendo essa confiança dentro dessa equipe, dentro dessas pessoas que muitas vezes já estão, como você disse. Tem equipes que já estão ali, a gente precisa trabalhá-las para elas chegar na alta performance. Mas se a gente está falando que o resultado é uma consequência para as equipes de alta performance e que esse engajamento e esse relacionamento, ele acaba sendo até mais forte, uma das coisas que a gente tem visto nos nossos trabalhos e pesquisas é justamente a confiança que acaba criando entre essas pessoas. E o que ajuda essas pessoas a estabelecerem essa relação de confiança? Primeiro, a gente entender que aquelas pessoas que estão ali têm habilidade para estar ali. Então, a gente precisa conhecer muito bem o trabalho um do outro, os papéis que cada um desempenha ali, qual o histórico de cada pessoa. Então, quando a gente realmente fala para o líder fazer um trabalho de comunicação entre as pessoas, de conhecimento, de cada um saber onde cada um pode contribuir e onde é melhor, faz muito sentido. Porque se eu sei que aquelas pessoas que estão ali, elas têm habilidade e elas conseguem fazer as entregas, eu confio muito mais e eu consigo trabalhar mais em equipe. Então, ok, pode ter uma pessoa mais sênior, uma pessoa mais júnior, mas se eu sei que aquela pessoa, ela tem uma habilidade que é complementar a minha, isso vai me ajudar a criar uma confiança. Então, se eu sei que uma pessoa se comunica muito bem, por exemplo, eu conheço as habilidades dos meus colegas de equipe, eu sei que se surgir algum problema e aquela pessoa tiver um problema de comunicação, eu posso simplesmente falar, fulano, será que você pode tocar esse ponto, né? Ou então, nossa, deixa eu perguntar para ele o que eu posso fazer, deixa eu pedir uma dica para ele. E isso vai fortalecendo essa relação. O segundo ponto que a gente fala é a integridade, que é eu conhecer a história e a experiência dessas pessoas, como elas já trabalharam em equipe.
Porque eu vou falando, poxa, essa pessoa é uma pessoa íntegra, ela vai trazer o melhor para esse time. Eu sei que eu não vou ter nenhum problema de alguém me passar a perna. Então, eu saber também como ela já se comportou em outras situações ajuda bastante a gente estabelecer essa relação de confiança. E o terceiro é o que a gente fala da benevolência, que é o quanto eu entendo que essa pessoa quer o bem, seja o meu bem, né, ou o bem desse time, dessa equipe. Então eu vejo que o que está sendo feito ali está sendo feito pelo todo e com a melhor das intenções. Vai ter momento que eu vou fazer alguma coisa que vai me fortalecer e que vai ser bom para mim? Sim, não tem problema nenhum. Mas se no fundo a gente vê que ninguém está tentando prejudicar esse todo. Então isso ajuda a gente a estabelecer essas relações de confiança que acabam gerando um desenvolvimento, engajamento e aumenta a troca entre as pessoas. Aumentando a troca entre as pessoas de conhecimento, de habilidades, de experiências, eu vou caminhando esse time para um time de alta performance. Legal, Rafa. E quando a gente consegue perceber que o time está nessa maturidade de engajamento entre eles, como o gestor consegue perceber esse engajamento, que às vezes pode ser pelo tipo de relacionamento, o resultado que vai ser a consequência, mas como o gestor pode intervir ou pode contribuir para esse engajamento, como ele percebe isso acontecendo? Olha, uma das coisas que é até uma palavrinha, duas palavras, né, que acho que a gente já vai começar a ouvir bastante se já não está ouvindo, que é da segurança psicológica. E isso tem muito a ver com o líder e como ele pode propiciar isso dentro da equipe. Então, a segurança psicológica é justamente eu ter a segurança de falar dentro daquele time coisas que eu entendo que eu preciso falar, é de colocar minha opinião sem medo de retaliações, é de dar uma ideia sem achar que essa minha ideia é boba, de pedir ajuda sem as pessoas acharem que eu sou fraco. Então, o gestor pode propiciar essa segurança psicológica para ajudar o time a fortalecer essas relações. E como que ele cria isso? Comunicação, colocando essas pessoas para realmente, pelo menos uma vez por semana, conversarem. Não precisa, poxa, a gente já tem muita reunião, a gente já tem muita coisa, a gente sabe disso. Mas que sejam papos rápidos, 30 minutinhos ali, uma vez por semana, para as pessoas trocarem, para as pessoas falarem, poxa, olha, eu tô com dificuldade nessa entrega aqui, será que tem alguém que pode me ajudar? Ou então, olha, eu tenho esse desafio aqui, será que alguém tem alguma dica para me dar? E as pessoas poderem contribuir com isso, vai fazendo com que o líder, ele passe a ser uma figura que ele circula na equipe, sem a equipe ter que depender tanto dele. E a equipe vai ganhando essa maturidade. Então, uma dica é justamente o gestor propiciar essa troca entre as pessoas. Eu sei que muitas vezes, dentro da equipe, cada um tem uma entrega separada, cada um tem uma demanda diferente, né? E não tem problema. Vamos colocar as pessoas para falar e para que elas possam realmente trocar e colaborar entre elas. Então, é uma dica para os gestores. Isso ajuda a criar essa confiança também. Legal. Rafa, para a equipe ser alta performance, o gestor tem que ser alta performance? Olha, depende muito do tipo de serviço e de entrega, mas de forma geral, eu diria que sim. Por quê? Uma das primeiras coisas para a gente entender que um gestor é de alta performance é justamente ele não ter esse medo de que a equipe muitas vezes apareça mais ou que aquela entrega seja feita pela equipe e não seja dele. Porque um gestor de alta performance, ele já sabe que, assim, ele tem o reconhecimento que ele precisa e muitas vezes ele não precisa ter o nome dele envolvido. Ele sabe que se o time tiver o reconhecimento, ele naturalmente está sendo reconhecido também. Então, essa é uma das características de uma liderança de alta performance dentro das características que a gente vê muito frequentes hoje e que a gente reforça muito nos líderes. Então, eu diria que sim, se a gente tem um líder que não precisa ser o centro das atenções, que ele sabe que as entregas que ele faz e a forma como ele lidera as pessoas já falam por si, eu diria que todos esses outros comportamentos que a gente acabou de dizer. Bacana, muito legal. Então, percebemos que o líder tem um papel muito importante dentro desse processo como um todo, só que a equipe também deve ter uma liberdade, né? E deve ter iniciativas próprias para poder realmente contribuir com esse universo, porque
acredito que também não pode ser só o líder fazendo a parte dele se os integrantes da equipe não estão dispostos a fazerem os deles, né, Rafa? Com certeza, com certeza. E a partir do momento em que esse estímulo vai existindo, isso vai se tornando cada vez mais comum. Até porque hoje em dia a gente acaba tendo equipes que são autogeridas, que nem têm a liderança. Quer dizer, não é que não tem a liderança acaba sendo compartilhada e revezada, né? A gente não tem, enquanto grupo, a gente tem muita dificuldade de não ter uma figura de liderança ali em determinados momentos, né? Isso é interessante também. Eu acho que esse ponto é legal de abordar, Rafa, porque tem muita dúvida a respeito dessa questão das equipes autogerenciadas, porque às vezes se imagina que não existe nenhuma figura de liderança e todo mundo faz porque entende que precisa fazer. E, na verdade, sempre vai ter um elo, né? Não necessariamente um líder formal, mas sempre vai ter alguém liderando aquele projeto para poder, inclusive, ser o porta-voz de todos e compilar todas as informações. É bacana falar sobre isso, viu, Rafa? Porque o pessoal confunde demais como liderança nenhuma. Exato. Nós, enquanto seres humanos, a gente precisa de uma liderança e alguém que vá, como você disse, ou consolidar, ou dar as diretrizes, ou ser uma referência para aquele momento. Então, existem diversas formas dessas equipes que são autogerenciadas, elas se organizarem. Elas podem se organizar, por exemplo, se é uma equipe de especialistas, então a cada semana uma dessas pessoas vai ser a referência. Uma referência para um cliente buscar, uma referência para uma outra equipe buscar, uma referência que vai consolidar as atividades, que vai acompanhar. Então, pode ser sim revezada. Ou ainda pode ser por atividades, com papéis muito claros. Então, cada um sabe que ali, cada um tem aquele papel definido e é responsável, inclusive, por puxar os demais para aquele determinado ponto. Então, equipes autogerenciadas não significa que a gente não vai ter o papel da liderança. Só é um papel de liderança, como você disse, que não é formal, não tem o cargo. Mas cada equipe vai se organizar de uma forma, dependendo da sua entrega, do seu objetivo, para que aquilo chegue no final. E geralmente vão ter pontos de referência. Como a gente falou, se a gente sabe o que cada um na equipe faz e o que cada um na equipe é bom em fazer, é mais fácil de você procurar aquelas lideranças para aqueles determinados pontos. E aí isso acaba reduzindo egos e outras coisas que podem acabar disseminando comportamentos ruins que baixam performance. Bacana. Acho que tem essa questão das equipes autogerenciadas, não necessariamente precisar de um líder, né, formal. Tem muito a ver nesses universos de startups, tem muito a ver também no universo de filantropia, né, de ONGs e tudo mais, e a gente viu como que isso performa tão bem, né, como que esses projetos acabam sendo tão acelerados e tão assertivos, né? Isso. E, por exemplo, eu trabalho hoje num grupo que é colaborativo. Né, um grupo de RH, a gente tem o objetivo de trazer conhecimentos, compartilhar mesmo, é totalmente voluntário, e a gente fala que nós somos uma equipe autogerenciada, a gente não tem uma liderança, uma figura, mas é engraçado como nós vamos criando estratégias e para cada projeto uma pessoa acaba sendo escolhida, e isso acontece nas startups também, que vão ser o RH, mas o RH está distribuído em várias lideranças de uma forma muito clara, de uma forma muito assertiva. Isso acontece também com as equipes autogerenciadas. Cada um ali acaba assumindo uma função de gestão dessas pessoas. Cada um fica responsável por garantir que aquele clima seja um clima positivo. E quando alguma coisa não está funcionando, é como se todo mundo ligasse o sinal de alerta, porque já que todo mundo sabe como aquilo ali deve funcionar, aquilo flui de uma forma mais fácil. É fácil chegar nesse nível? Não é. Eu diria que é um desafio, assim. Eu falo, a gente decidiu fazer esse grupo autogerenciado justamente para sentir na pele e poder replicar. Então, são tentativas, são erros, né? Você vai aprendendo mesmo no dia a dia aquilo que funciona mais para aquela equipe. E isso é super interessante da gente falar.
Existem regrinhas básicas que a gente compartilha totalmente. E hoje em dia, com o trabalho remoto, com a quantidade de informações que a gente tem sobre isso, funciona muito bem para essas equipes autogeridas também, né? Só que você vai também acertando, errando, você vai vendo que aquele time aceita mais, e isso é uma característica que eu diria que é quase que básica, de você ter essa flexibilidade de pensamento e de entender que a maturidade ela vai crescendo, a maturidade dessa equipe. Então você não vai começar com a equipe no seu auge da performance ali, com todo mundo já se conhecendo, já entendendo, já sabendo os resultados, você vai construindo, e esse é um trabalho de paciência, né, de você saber lidar, e isso é legal a gente falar, inclusive, para equipes que têm liderança, porque tem líderes que assumem as equipes e já pensam que no dia seguinte tudo tem que estar rodando, só que você acaba que quando o líder assume uma equipe nova, vamos supor que essa equipe já está formada, ele é um agente novo ali, ele já mudou o sistema, ele já mudou a forma das coisas acontecerem, então precisa ter essa calma, essa paciência para ir conquistando e formatando a melhor forma daquilo tudo acontecer. Legal. E essa questão, talvez, de não existir tanta rotatividade, tanto turnover, tanta troca de membro, deve fazer total diferença para essas equipes de alta performance, né? Muito, porque você acaba criando essas relações de confiança e o que a gente chama de uma memória transacional, que é justamente eu saber o que cada um faz, o que cada um é bom, e isso faz com que as coisas caminhem mais fácil. Então, sim, a gente ter o tempo da equipe, o tempo dessas pessoas ali, ela facilita bastante as equipes de alta performance. Porém, a gente não pode esquecer que às vezes, e hoje isso é muito comum, nós temos equipes, por exemplo, de crises, como está acontecendo agora, que são equipes que elas não tinham esse tempo anterior, muitas vezes são formadas por vários especialistas que foram colocados ali juntos para resolver um problema de uma forma rápida, assertiva e fazer a coisa funcionar em pouco tempo. A relação de confiança ali, ela é construída diferente. Você não tem esse tempo de ter a história, de ter tudo, de construir isso que a gente vai construindo nas equipes. Então você precisa, uma das coisas que a gente fala para essas equipes que são mais rápidas de crise, que você tem que juntar todo mundo ali, uma das coisas que faz mais diferença é você criar esse clima da segurança psicológica das pessoas, mas isso com um antecedente, que é da humildade. Então você tem vários especialistas ali. Esses especialistas, eles precisam ser humildes para entender que eu tenho outros especialistas, eu preciso escutar, para eu também ver se outras pessoas têm insights e a minha solução nem sempre vai ser a melhor. Então, para equipes de crise que não tem esse tempo de consolidar tudo isso que a gente está falando, a gente vai para outros aspectos, mas elas não deixam de ser equipes de alta performance, porque muitas delas conseguem ter resultados extraordinários, né? Então, a gente tem, por exemplo, aquele time de futebol que ficou preso numa caverna, né? Então, ali é uma equipe de crise que foi formada com especialistas de diversos locais, inclusive, que falavam línguas diferentes, que tiveram que interagir muito rápido e alcançar uma solução rapidamente também. Então, essa humildade profissional, ela faz toda a diferença nesse momento. Então, para cada tipo de equipe, a gente vai vendo características que vão trazê-la e transformá-la numa equipe de alta performance. Legal. Então, a competência, né, ou habilidade, humildade, ou que seja até uma característica pessoal de humildade, precisa estar presente, né, nessa equipe para que tudo flua, né, da forma que precisa ser, né, Rafa? Bacana. Isso, a gente tem que escutar mais as pessoas, né? Porque por mais, por exemplo, nós duas podemos ter a mesma formação, a gente pode ter tido tempos parecidos, inclusive de atuação profissional, com atividades parecidas. Só que a gente tem histórias diferentes, e isso pode me levar a ter ideias diferentes, a ter soluções diferentes. E às vezes, se eu pré-julgo e falo, não, eu sou especialista e eu sei de tudo, eu paro de ouvir. E aí a coisa não funciona. Então isso vale para essas equipes, mas vale também, eu diria que um pouquinho para o restante, né? Ainda mais nesse momento que a gente está, em que tem muita gente longe, cada um está na sua casa, então a liderança precisa não só ter a questão da confiança, que a gente sempre fala, isso é básico, mas de
escutar, porque às vezes alguém da equipe vai ter uma ideia, uma solução super legal para melhorar essa situação nesse momento. Ele não está sozinho, o líder não está sozinho. Muitas vezes o líder se coloca nesse papel solitário, mas ele não está solitário, né? Ele pode escolher estar, né? Mas ele não está se ele não quiser, né? Perfeito. Exato. Rafa, se a gente tivesse que trazer dicas práticas para que quem está nos ouvindo possa desenvolver habilidades de times de alta performance, sendo líder ou não sendo líder, quais poderiam ser algumas dicas práticas de como fazer isso? A gente viu muito do conceito do que do que precisa existir, mas quais seriam as dicas para que uma empresa ou, de repente, uma equipe possa estabelecer aí essa meta de alta performance para o time? Estabelecer papéis muito claros. Então, cada um tem que saber o que as outras pessoas fazem, quais são as suas entregas. Se tem uma meta conjunta, o quanto essa meta conjunta ela é realmente compartilhada ou o quanto ela é fragmentada e cada um tem a sua parte. Então, papéis e metas claros e definidos, para mim, é o ponto inicial, é o pontapé inicial. Se o líder tiver que escolher, ele tiver com esse problema, começa por esse. Por quê? Com isso pronto, com esses papéis, objetivos, metas claros e distribuídos, os próximos passos são mais fáceis de serem construídos. Então, o próximo passo é justamente de você criar esses checkpoints que a gente falou, nesses encontros semanais, que a gente vê que no semanal, assim, nós estamos falando aqui, mas pode ter na periodicidade que seja melhor, que muitas vezes eles acabam sendo negligenciados, tá? Então, a gente que trabalha muito com a liderança, a gente sabe, poxa, às vezes ele tá ali, tá no dia a dia, tá na correria, ele fala, bom, eu tenho que atender essa outra pessoa, a minha equipe espera, né? A minha equipe fica para a semana que vem. Então, esses checkpoints, eles são muito importantes para tanto a gente saber quem tá fazendo o quê, quanto para a gente conseguir criar essa relação, essa confiança e que a comunicação entre as pessoas também, ela seja muito transparente. Uma equipe de alta performance não pode ter muitos dedos para falar alguma coisa que viu que está errada, alguma coisa que está percebendo que aquilo ali não vai dar certo lá na frente. Esses checkpoints, essas reuniões vão criando essa segurança psicológica que a gente falou para que essas pessoas falem. Por quê? Se eu tô vendo que alguma coisa está acontecendo, mas poxa, mas se eu falar isso com fulano vai ficar chateado comigo. Aí o que vai acontecer? A entrega não vai ser bem feita, ou então alguma coisa vai dar errado no meio do caminho, alguém já tinha visto isso. Então, essa comunicação transparente, eu diria que é a terceira dica para um líder trazer. E isso pode começar da liderança. Porque a liderança, às vezes, fica com muito dedo também de falar. Não estou falando de sermos grossos, de não ser assertivos. Sim, a gente tem que ter uma comunicação assertiva. Mas você precisa falar, olha, isso daqui não está legal. E antes da entrega. Porque também, às vezes, a gente só vai falar depois que foi entregue. E o acompanhamento dessa entrega, né? Se essa pessoa está vendo que aquilo ali não está indo para o caminho certo, já chama, já fala. Se vê que essa pessoa, às vezes, não está conseguindo fazer sozinha, ok, vamos admitir e vamos chamar alguém para fazer junto. Isso é uma comunicação transparente. Então, se eu pudesse elencar os 3 pontos para um líder começar definir papéis e responsabilidades claros, não abrir mão desse checkpoint com a equipe, ele é super importante, e essa transparência nessa comunicação e nesse feedback que vai acontecendo o tempo todo, sem ter que ter um momento para isso. Bacana. Então quer dizer que existindo a intenção, o líder ele pode transformar o ambiente dele em alta performance e ele vai poder, na verdade, dividir, compartilhar muito mais responsabilidade com o time, se sentindo menos sobrecarregado. E aí existe também, né, a questão da escolha das pessoas corretas dentro das atribuições que precisam ser desenvolvidas, né? Porque para distribuir corretamente esses papéis, as pessoas precisam estar preparadas para aquilo. E aí entra a onda do desenvolvimento, né, Rafa? Perfeito.
Perfeito. E desse líder conhecer essas pessoas também, né? Porque às vezes você tem uma pessoa que ela está fazendo uma determinada função na equipe, mas ela tem muita vontade de fazer outra. Ela tem aquele perfil e às vezes você está desperdiçando um talento. Então, o líder tem que estar muito eu diria que é esse olho atento, né, ao que está acontecendo ali e propiciar até esse rodízio, porque se eu rodizio as pessoas quando dá tempo, eu sei que tem momentos que não dá, mas se eu propicio pelo menos de alguém fazer alguma coisa junto, eu vou descobrindo talentos que eu nem imaginava e de aproveitar o melhor de cada um, né? A gente não precisa ficar estigmatizando tanto as pessoas dentro da equipe. Então, essa pessoa é a pessoa desorganizada, essa pessoa é a pessoa que planeja, essa pessoa é a pessoa que comunica, essa pessoa é a pessoa prolixa, porque cada um vai ter um ponto que pode ser aproveitado. Por exemplo, eu vou falar, eu sempre dou esse exemplo, que eu tenho uma pessoa que era da minha equipe e que eu digo que hoje é uma grande amiga. Ela era a pessoa mais desorganizada da equipe. Enquanto a gente ficava batendo na tecla de que ela era desorganizada, que a gente não conseguia saber onde estavam as coisas, ela travava. Quando a gente começou a usar outros potenciais dela, por exemplo, ela era uma pessoa muito boa para solucionar problemas. Se você desse o problema assim de última hora para ela, rapidinho pegava e tirava aquilo ali do papel e já sabia, já chegava com um negócio pronto para você. O que começou a acontecer? Ela viu que ela era boa em outras coisas, que ela podia ajudar a equipe em outras coisas, e até o ponto de desenvolvimento dela, que era a questão da organização, ela foi se sentindo mais livre e mais à vontade para trabalhar isso dentro da equipe. Ela chegou a ser, muito tranquila, o master da organização, mas ela foi desenvolvendo até chegar a um ponto que ela não mais atrapalhava. Então, a gente saber o que cada um tem de pontos fortes ali dentro da equipe, como as pessoas se complementam, mas a gente não ficar só batendo na tecla de uma coisa que tá ruim ajuda bastante. Eu sei, tem pessoas que acabam, né, tem muito líder que fala isso pra gente, mas Rafa, ele não quer ser desenvolvido, eu já tentei de tudo. E ok, pode acontecer. Pode acontecer de que aquela pessoa não quer estar mais ali, não é o momento dela mais ali, né? Realmente ela não tá naquele time. E acho que a gente tem que ter sabedoria também para entender esse momento e saber quando a gente vai fazer essas movimentações. Então, isso ajuda bastante numa equipe de alta performance, né? A gente saber esse momento exato de movimentar o que tiver que ser movimentado. Vou te fazer uma pergunta que vai te colocar numa situação difícil, mas responde da forma que você achar. Está comigo. Para uma equipe de alta performance, a responsabilidade do desenvolvimento deve ser da pessoa ou da empresa? Da pessoa. Por quê? Primeiro da pessoa. Porque a empresa, ela pode ter a melhor trilha de desenvolvimento, ela pode ter as melhores oportunidades, que se a pessoa não tiver afim, e se ela não entender que aquilo ali é para ajudá-la, ela não vai aproveitar essas oportunidades da empresa. E a gente percebe isso muito claro, por exemplo, quando as empresas contratam serviços de coaching, de mentoria, né, para ajudar alguém, ajudar uma liderança, alguém da equipe. E se as pessoas não percebem que esse é um apoio realmente, né, para crescimento, para desenvolvimento, independente do que aconteceu antes, ela não vai aproveitar. Ou quantas vezes nós vemos pessoas que vão para uma sala de treinamento e você vê nitidamente que ela não queria estar ali, né? E há diversas formas de desenvolvimento que nós temos. Dei 2 exemplos aqui, mas para mim, primeiro, a pessoa é mais responsável pelo seu desenvolvimento, porque aí a oportunidade que surgir ou que ela criar dentro da organização, ela vai aproveitar muito melhor. Legal, Rafa. Eu tenho essa convicção também, né? Como a gente atua com a parte de desenvolvimento organizacional, às vezes me dói o coração ter montado, né, conteúdos programáticos tão maravilhosos e perceber algumas pessoas tão envolvidas, querendo aprender, curiosas, e outros, né, tipo,
isso eu já sei, isso não precisa, eu tenho que ir mesmo, né, nesse treinamento. E aí a gente usa, às vezes, aquela convocação, né, para que todo mundo possa ir, e a gente percebe que sequer o treinamento, né, consegue ser alta performance quando aqueles indivíduos não querem estar lá, né? Eles não estão preocupados com aquele tipo de... Não é prioridade dele naquele momento, né? Exato, exato. E assim, hoje nós temos, e eu acredito muito que isso vai reforçar muito daqui para frente. Já era uma tendência, que agora, depois disso tudo, vai continuar ainda mais, que são essas múltiplas oportunidades de desenvolvimento informais, né, que não são essas trilhas muitas vezes formais, e isso vai caber muito à pessoa. Então, por mais que a empresa propicie um treinamento para ela, esse treinamento a gente sabe, a gente pode levar o melhor conteúdo e o conteúdo mais atualizado. Daqui a um mês vai ter alguma coisa que surgiu, vai ter uma novidade, vai ter uma pesquisa nova que trouxe uma informação nova. E se as pessoas elas não estão ligadas, que elas não têm que estar só dentro da sala, mas elas têm que continuar pesquisando e se desenvolvendo e fazendo esse processo de curadoria que a gente faz tanto, né? Elas vão acabar ficando para trás, porque a empresa não vai dar conta de fazer essas ações de uma forma tão recorrente, né? Por mais que ela tenha trilha, por mais que tenha uma universidade corporativa, por mais que tenha diversas ações, a velocidade ela está muito alta. Então cabe a gente também a identificar coisas que estão ao nosso alcance, né? Nós temos hoje aprendizados que, graças a Deus, a gente consegue hoje em dia achar muita coisa bacana, a gente consegue achar muito material em que a gente pode se desenvolver e, às vezes, até se desenvolver e levar para a empresa e falar assim, olha só, eu estava lendo sobre isso, eu aprendi sobre isso, por que a gente não traz alguma coisa, algum treinamento relacionado a isso para outras pessoas dentro da empresa? Então, eu acredito muito nesse papel protagonista das pessoas como aprendizes. Legal, muito bom, Rafa. Bom, para a gente ir finalizando, o que seria importante da gente falar que a gente não falou nessa live? Tipo assim, ó, isso a gente tinha que falar e escapou de repente por algum motivo. Olha, enquanto tendência, se a gente pensar nas equipes, eu diria que esse processo de aproveitando que a gente está falando de aprendizagem, aprendizagem na equipe. Então, isso vai ser o que vai trazer a inovação para as empresas. Nós falamos tanto de inovar, de trazer novidades, e a gente pode fazer isso dentro das equipes. Se as pessoas aprenderem a trazer esse conteúdo, a trazer esses conhecimentos, essas curadorias, esses treinamentos, em que talvez você não precisa nem colocar todo mundo da equipe, mas se a gente colocar pessoas diferentes em treinamentos diferentes ou pesquisando coisas diferentes, e as pessoas conseguirem trazer para dentro da equipe, ter essa troca, ter essa colaboração, olha a riqueza que nós trazemos para uma equipe. E isso é uma aprendizagem no nível de equipes. Porque às vezes a gente acha, tudo bem, eu aprendo enquanto pessoa, mas a gente também tem aprendizagem dentro da equipe, que é justamente eu levar o que eu sei para essas pessoas, eu trocar e a gente criar um novo conhecimento dali. E é assim que a inovação vai surgindo, né? Então, fazer essas trocas, fazer essa colaboração, que é assim que a gente vai conseguir ter esses times inovadores e de alta performance que a gente tanto fala. Legal, a gente fala tanto, né, nesse universo de RH de cocriação, né, de trazer uma criação, mas fazê-la, né, cocriá-la em grupo, porque não existe nenhuma verdade absoluta, existe a nossa verdade, ou aquilo que a gente quer enxergar como verdade, né, e isso acaba sendo, né, sendo preceitos entre equipes, respeito entre aquelas pessoas, que é bem bacana. É isso mesmo. Massa. Muito massa, dona Rafa. Bom, obrigadaço por essa oportunidade da gente bater esse papo bacana, da gente poder, né, de você poder compartilhar tanto conhecimento, né? Você estuda tanto esse assunto, então gosto de beber informações da fonte, né? Levar informações da fonte para que a gente realmente possa provocar esse desenvolvimento. Então, quero agradecer aí a sua disponibilidade por estar falando com a gente nessa noite, viu, Rafa?
Eu que agradeço. Acho que sempre é uma troca, né? Que a gente vai conversando e a gente vai trocando, vai aprendendo. E fico à disposição também, se alguém depois, poxa, Rafa, tiver alguma outra dúvida, quiser perguntar alguma coisa, acho que nós estamos nesse momento. A gente fala tanto de colaborar, a gente fala tanto de construir juntos, então isso tem que ser genuíno. Então fiquem muito, muito à vontade para me procurar, para a gente trocar, para a gente conversar. E se vê alguma novidade, a gente vai se mandando aí, porque acho que é assim que a gente constrói junto. Legal. Para quem está assistindo a live, a gente tem lá no Simpla um evento criado, um evento digital criado. Você consegue lá Simpla/Tati Souza para poder se inscrever até às 9h33, né? Depois disso já não consegue mais, para você poder ter acesso ao seu certificado e de alguma forma isso colaborar com as suas trilhas de aprendizado, caso você precise de alguma forma comprovar isso, né? Então, é a nossa contribuição, é a nossa forma de dizer para você que esse conteúdo não é só rico na aprendizagem, mas também pode contar para o seu currículo e tudo mais. Rafa, obrigada. Até a próxima. Até. Um beijo. Hashtag Desafio Lude. Eu vi a Lud aqui, viu? Vi o RH Lab aqui, tá? Já fica o recadinho, Lud. Vou te cutucar aí. Hashtag Desafio. Vamos pegar a Lud para a gente poder bater um papo legal também. Rafa, boa noite, fica com Deus. Galera, boa noite, fica com Deus. E que a gente possa continuar nessa vibe de compartilhar conhecimento e que a gente possa continuar fazendo isso, porque acaba sendo, né? Acaba não, é a nossa paixão. Isso mesmo. Tchau, tchau. Um beijo.